Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. Cansaço constante pode ser um sinal de alerta do corpo, indicando diversas condições de saúde, desde problemas simples até doenças mais sérias. É importante prestar atenção a esse sintoma e buscar avaliação médica para identificar a causa e iniciar o tratamento adequado. Recebo agora a doutora Ana Valéria, que vai explicar para a gente quando o cansaço constante pode ser um sinal de alerta do seu corpo. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite, Ana. Doutora, a gente vive numa vida super acelerada, com constante informação 24 horas por dia na palma das nossas mãos. E acredito que a gente normaliza um pouco o cansaço. Mas quando o cansaço está normal e quando ele excede esse limite? Essa pergunta todo mundo quer saber, inclusive nós, né? Mas assim, o cansaço, muitas vezes nós perguntamos aos pacientes: você dorme bem? Eu durmo, mas quando você acorda, você está disposto? Não, eu estou com preguiça, ou até mesmo eu estou um pouquinho cansada, eu dormiria mais 5 minutos, 10 minutos. Isso já demonstra que o sono não é reparador e com isso o cansaço já está extrapolando. Essa é uma pergunta que nós já começamos a fazer para saber se o cansaço está dentro do nosso normal, do nosso dia a dia, ou se já começou a prejudicar a nossa saúde. Tem um tanto de hora que a gente tem que dormir? Tem um melhor horário? A gente pode dormir até às 10, a qualidade do nosso sono será melhor. A gente tem que dormir, todo mundo tem que dormir 8 horas por dia? Na realidade, não. O ideal seria de 6 a 8 horas por dia. Porém, tem algumas pessoas que dormem 6 horas e está muito bem. E outras que dormem 8 horas e que precisa desse sono de 8 horas. Então, mais ou menos de 6 a 8 horas, os adultos precisam dormir. Menores e até mesmo os adolescentes precisam dormir um pouquinho mais, porque o sono não só é o nosso descanso, como também faz parte da nossa saúde e da regulação dos nossos hormônios, como por exemplo de fome e de saciedade. Então, você não dormindo bem, você pode, digamos, despertar o hormônio da fome, aumentar a sua insulina e, com isso, desenvolver uma obesidade, que é uma doença crônica, e até mesmo levar a uma hipertensão, que é o aumento da pressão, também uma doença crônica, através de um sono que não está sendo adequado. Então, muitas vezes, esse cansaço pode vir desse sono que não está reparador. E com isso, algumas pessoas com o aumento do peso começam a ter o que nós chamamos de apneia do sono, que nada mais é do que o ronco. Ah, meu pai ronca, minha mãe ronca. Isso muitas vezes pode ser por um sono que não está reparador e pelo aumento do peso da gordura abdominal e iniciar esse ronco. Olha que alerta que a senhora está fazendo aqui, porque muitas vezes as pessoas falam: o sono foi tão profundo que até ronquei. Então, roncar não significa qualidade de sono e pode indicar, sim, um outro problema. Com certeza, porque muitas vezes a gente pode até roncar porque está muito cansado, mas roncou pontualmente. Agora, aqueles pacientes que começam a ter o ronco e essa apneia, que é essa pausa da respiração, muitas vezes levar à obesidade, à hipertensão arterial e até mesmo a um AVC, a um derrame, às custas de um ronco. Então, causa muito problema de saúde. Então, se você está roncando, alguém da sua família está roncando, siga esse alerta, procure um médico, porque tem que investigar. Falamos então do sono, cansaço, mas a senhora citou alimentação. Então, a alimentação também vai influenciar na nossa boa noite de sono e na nossa rotina do dia a dia para a gente ter mais ou menos disposição? Sim, com certeza. Porque, veja bem, os alimentos que têm alta carga de açúcar,
Esses alimentos, eles vão despertar o hormônio da insulina. E com isso, algumas pessoas podem começar a ganhar o peso. E também é aquele ciclo vicioso que eu acabei de falar. Nesse aumento do peso, aumentar a fome, com isso a obesidade abdominal e aí gerar até uma doença. Por exemplo, através da massa, do que a gente fala do carboidrato, do açúcar. Veja bem agora todo esse marketing em cima do morango do amor. Até outro dia me perguntaram do morango do amor. Tá, mas o morango e sendo feito esse marketing com o açúcar, o leite condensado, com tudo isso. Então, tudo também é a medida, é a dose. Você está comendo um morango do amor ou qual é a quantidade? E a partir do momento que nós começamos a ter uma maior ingestão do açúcar, nós estamos aí viciados nesse açúcar e cada vez o nosso corpo vai perder dose maior. Então, se hoje você comeu um, talvez amanhã o seu corpo peça 2. E um outro dia, que é um final de semana, hoje eu posso comer porque é o domingo ou o sábado, ou é uma festa que eu fui. E aí, quantos que você vai comer? E assim, começar uma doença. E assim o vilão também pode ser ultraprocessado? O ultraprocessado, com certeza. Porque nós fomos ensinados a uma boa alimentação. Mas de um tempo para cá, digamos aí de 20 anos, fomos também ensinados ao fast food, aos ultraprocessados, por causa do trabalho que nós estamos fazendo. Veja bem as mulheres, né? Quantas atividades que nós temos, a casa, o marido, o filho, o trabalho, e com isso chega em casa cansado do dia a dia que nós já temos, e com isso a facilidade de chegar e pegar já algum congelado, algum ultraprocessado, e com isso também já ir aumentando esse peso, levando a uma obesidade. Então, tudo muito ligado à alimentação. Nós estragamos a nossa alimentação. Nós fomos ensinados de 20 anos para cá a estragar a nossa alimentação. Então, o negócio é relembrar de como nós fomos criados, daquela comida do dia a dia, caseira, bem feitinha, e tentar adaptar tudo isso à nossa rotina. Doutora Ana Valéria, tem diferença entre o cansaço mental, emocional e físico? Sim. O cansaço mental, nós sempre falamos que é o pior. Porque o cansaço físico, veja bem, você não faz uma atividade física, você está sedentária e agora você começa a ir para a academia. Você vai tendo as etapas do treino para você ir melhorando o seu condicionamento físico. Agora, um cansaço mental, como por exemplo na pandemia, nós ficamos tão conectados com a internet, é um cansaço mental que com isso desenvolveu muitas doenças mentais que se tornaram crônicas, como por exemplo uma ansiedade, uma depressão. Então, o cansaço mental, ele é o de maior dificuldade para nós conseguirmos melhorar e muitas vezes até mesmo esses adolescentes ou os adultos ficaram viciados em internet, no WhatsApp, na rede social e com isso a maior dificuldade da melhora, tamanho o vício que foi criado. Esse cansaço emocional, então dessa dependência, ele pode ter reflexos físicos? Sim, Quais são esses reflexos, doutor? Explica pra gente. Esses reflexos, como por exemplo, levar a uma depressão, levar a uma ansiedade generalizada, uma crise de pânico, todas doenças psiquiátricas. E precisamos aí de uma orientação, tratamento psiquiátrico, tratamento com psicólogo, que muitas vezes, por muito tempo, não é visto. E quando essa pessoa chega para o atendimento, já está até mesmo uma doença crônica. Aquela fadiga, aperto no peito, para quem está assistindo a gente, podem ser sinaizinhos de alerta? Sim, podem ser sinais de alerta.
Podem sim. Vamos falar da canseira associada às mudanças que passamos no nosso corpo. Vamos começar pelas mulheres. Temos ciclos da vida. E esses ciclos também acompanham mudanças hormonais e isso pode interferir na nossa disposição, doutora Ana Valéria? Pode sim. Nós, as mulheres, a partir dos 40 anos, nós começamos a ter as quedas hormonais. A primeira queda que nós temos é da progesterona. Progesterona é um hormônio que ele é o da TPM. E com isso, conforme nós começamos a ter essa queda, nós começamos a ter uma dificuldade do sono. Veja, por exemplo, nós com 40 que começamos a ter essa queda e depois a nossa mãe ou a nossa avó que começa a falar assim: eu não durmo bem, meu sono já não é mais o que eu tinha. Um dos motivos é essa queda da progesterona. Com essa queda da progesterona, que é a primeira a se cair, nós começamos a ter o aumento do peso. Vai mudando o formato do nosso corpo, vai aumentando o nosso quadril e também a nossa circunferência abdominal. Por isso, com o envelhecimento, muitas mulheres já começam a ganhar o peso, através dessa parte hormonal que acontece com todas. E tem tratamento, tem solução, tem o que se fazer? Sim, tem tratamento, tem o acompanhamento médico, precisa ter o acompanhamento médico, até mesmo para saber se precisa ou não dessa reposição, se pode ou não essa reposição, até mesmo uma mudança de estilo de vida, mudança do seu sono, atividade física. Então, são muitos elementos que nós precisamos estar avaliando para um envelhecimento saudável que todas nós buscamos. Nós falamos muito no envelhecimento da mulher, da menopausa, mas o homem também tem a andropausa. Sim. Quais são os sinais, os reflexos da andropausa na vida do homem? Do homem, que quando ele começa a ter a queda da testosterona, que nós falamos assim, ficou chato, ficou implicante. E tem muitas queixas também, onde uma das coisas é ele também ter o aumento da gordura abdominal, porque o sono também fica debilitado. Ele vai começando a dormir mal, aí o homem, por cultura nossa, o homem roncar, tudo bem. Não é tudo bem, porque muitas vezes ele já está tendo até mesmo um problema cardíaco, uma pressão que já está subindo e até mesmo pode levar a um AVC, que é um derrame cerebral. A senhora citou o Morango do Amor, que está no hit do momento, mas temos outros hits do momento um pouco mais perigosos, como as canetas emagrecedoras que as pessoas estão usando descontroladamente. Qual que é o risco desse uso e como ele pode abalar a saúde, mas também o desempenho, a canseira, a vontade da pessoa? Como que explica um pouco para a gente sobre isso? As canetas emagrecedoras, elas vieram como uma revolução no tratamento do diabetes tipo 2 e também da obesidade. Elas são uma inovação para o tratamento da obesidade desde que acompanhados pelo médico e a indicação médica. Todo tratamento precisa de um acompanhamento médico, porque imagine, você querendo perder 2 quilos, 3 quilos, você chega na farmácia e comprava essas canetas. Hoje não consegue mais, porque conseguimos que essa medicação precise de receita médica. Só que você precisa fazer o acompanhamento, porque a partir do momento que se utiliza a dose indicada, o tratamento é muito individual, cada um tem a sua dose, cada um precisa ter a sua dieta acompanhando isso e também a atividade física. Então, é uma mudança de estilo de vida. Muitas vezes, hoje mesmo, vários pacientes me perguntaram: doutora, quando vou tirar essa caneta? Olha, quando nós entrarmos em um período de manutenção. Agora, muitas vezes o paciente, quando sozinho, né, atinge o peso que ele quer, fala: agora eu tô bem, eu paro.
Com isso, ele vai ter um reganho do peso, porque ele não teve o acompanhamento médico, e ao mesmo tempo ele vai criando resistência a essa medicação. Porque qual a dose que usou? Era a dose que precisava? E com isso vai ficando mais resistente. Como eu expliquei, da vontade do morango. Você come hoje um morango, amanhã você deseja 2. Depois, final de semana, eu posso 3. Assim é com o medicamento. Tudo a dose. O que temos que ter muito cuidado com a utilização das canetas sem o acompanhamento são casos de sarcopenia. Sarcopenia, o que é? É uma perda de massa muscular de uma forma muito rápida e com isso levar a muitos prejuízos, até mesmo cansaço, fadiga, perda da força da massa muscular e muito do cansaço que você me perguntou. Então, a caneta ajuda muito, desde que tenha o acompanhamento médico. Precisa de orientação, precisa do olhar clínico. Precisa de um médico para chamar de seu. Precisa de um médico para tomar essa conduta, para saber se a sua dose é essa. E um dia você come um pouquinho a mais e está medicado, você passar mal, você ter o seu médico para você ligar, você ter o seu médico para você perguntar. Imagina, eu atendi outro dia uma paciente que aplicou por conta, foi parar no hospital e a reação foi muito grave. Falou, doutora, olha, eu estou traumatizada. Lógico, pelo que ela fez sozinha. Então, não tenho conhecimento. Existe um perigo muito grande nas canetas feitas sozinhas pelo conhecimento que o paciente não tem. Que a gente não pode deixar de alertar que é um medicamento e como qualquer outro medicamento precisa ser indicado e utilizado de maneira correta para se ter o resultado desejado, mas sempre preservando a saúde, doutora Valéria. Sim, sempre, porque também nós não podemos esquecer que um medicamento que ele não sirva para você ou a dose tomada pode levar até mesmo a uma hepatite medicamentosa, um excesso do medicamento afetar o seu fígado. É muito grave. Então, assim, a população precisa respeitar mais o perigo do medicamento feito sozinho. E esse espaço é para isso, para esse alerta, para esse entendimento. Falando das canetas, a gente tem na internet qualquer tipo de informação, e um indicando magnésio, outro indicando vitamina A, B, C, D, tal receita. Qual que é o cuidado e a importância, doutora Ana Valéria, de ter esse acompanhamento, de saber ler o que realmente um exame de sangue está dizendo e ter um atendimento individualizado, indicado para o problema que a pessoa tem? Exatamente. Vamos lá, as vitaminas, como, eu estou com gripe e vou tomar uma vitamina C. Tá, mas qual é a dose? Você está precisando ou não? Então, vamos pegar o exemplo da vitamina D, a dose utilizada. Na época da pandemia, a vitamina D, porque te ajuda da sua imunidade, o zinco também que te ajuda, mas e a dose? E qual que é o valor que você tem no seu exame de sangue? Ou seja, nessa época nós pegamos muitos casos de intoxicação por vitamina e também até casos de insuficiência renal, problema causado pelo excesso da dose de vitamina D. Então, são casos muito graves e é uma simples vitamina. Olha só. Então, qual é a dose? Tudo isso é um acompanhamento. Não é da cabeça você chegar, não, é uma simples vitamina, eu vou tomar. Principalmente quando nós vamos envelhecendo, que a nossa taxa de filtração do rim vai caindo, vai ficando mais lento. E com isso, dependendo da dose, eu posso tomar 4 miligramas e você pode tomar só 2. Então, isso só quem sabe é o médico, a dose que você precisa. E talvez você fazendo por conta própria levar até mesmo uma intoxicação.
Então, a gente falou da alimentação, do sono, exercício físico. Quais os males que a bebida alcoólica causa para quem quer ter disposição? A bebida alcoólica, o álcool se transforma no açúcar. E o açúcar também, como a bebida de álcool, vai da quantidade. Então, assim, aqui em São José do Rio Preto, é região que é um clima quente o ano todo, existe a cultura do churrasco e a cerveja e o chopp. Como essa bebida, ela ingere uma quantidade maior do que, por exemplo, uma caipirinha de vodka, uma caipirinha de pinga, a quantidade de bebida é maior, de um chopp, de uma cerveja. Então, imagina essa conversão do tanto que entrou desse álcool, essa conversão no açúcar. E aí, caminha pelo mesmo que eu te falei com relação a um açúcar de um doce, um açúcar de um carboidrato, de uma torta, de uma pizza, e com isso levando a gordura abdominal, aumento da pressão, a apneia do sono, ao ronco, ao AVC, pela quantidade que está bebendo. E também nós não podemos esquecer que através de tudo isso, da gordura abdominal, pode sim levar a uma esteatose, que é a gordura no fígado, e essa esteatose hoje sabemos que, dependendo do grau, levar a uma cirrose. Olha só, tudo encadeado, tudo juntinho. Tudo junto. Então, assim, não que você não possa ir ao churrasco ou ir à festa e não beber. Ai, não, agora do que ela falou é terrorismo. Não é isso. Mas tudo é a quantidade. O veneno e o remédio é a dose. A comida e o veneno é a dose. Então, você não está proibida de comer o seu morango do amor, mas veja o quanto você está fazendo atividade física que você queime esse açúcar, você está bebendo, a quantidade que você já está bebendo, quanto que vai transformar isso no açúcar? Então, tudo nós precisamos saber e nós não podemos esquecer, junto de todo esse pacote, da história familiar, da nossa genética. Porque se o paciente tem já uma história genética de obesidade, uma história genética de problema cardíaco, com o que ele está fazendo na alimentação e até mesmo com a bebida, potencializa a genética dele. Então, são casos mais sérios, mais graves do que quem o paciente não tem a história genética. Doutora, a gente está terminando. Deixa um recado para quem está acompanhando a nossa entrevista. A minha mensagem é que todos vocês devem ter um estilo de vida saudável, com alimentação, atividade física, o sono reparador e também ter o seu médico para chamar de seu, para você saber se você precisa de um tratamento ou até mesmo se você não precisa. Se com o seu estilo de vida já é suficiente para você. Adorei, muito obrigada. De nada, obrigada pelo convite mais uma vez. Este foi o Rede Vida Serviço e a doutora Ana Valéria ensinou pra gente que dormir bem, se alimentar bem, praticar exercício físico faz bem para nossa vida, para nossa alma e para nossa saúde. Então fiquem com Deus, peguem essas dicas e mude o que não está certo aí na sua alimentação. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!